política, onde um conflito na diáspora traz novos contornos. O Movimento Democrático de Moçambique denuncia agressão a membros do partido e também destruição do seu material. O Movimento Democrático de Moçambique condenou a alegada agressão contra membros do partido na África do Sul durante uma atividade política realizada no passado dia 31 de julho, nos arredores de Johannesburg. Em conferência de imprensa, o partido afirmou que indivíduos identificados como membros e simpatizantes do partido Anamola interromperam o encontro, agredindo participantes e destruindo materiais de propaganda do MDM, incluindo bandeiras, panfletos, camisetes e capulanas que posteriormente foram queimados. Queremos informar a todos aqui presentes que no passado dia 31 de julho do corrente ano, portanto, sábado passado, estava programada uma atividade política do MDM nos arredores de Johannesburg, a capital econômica da África do Sul, na região Natal Street. Infelizmente, esta atividade foi interrompida por um grupo de indivíduos identificados pelos trajes e declarações preferidas como apoiantes, membros ou simpatizantes da Anamola. Intimidaram e violentaram os simpatizantes do MDM, tendo destruído o material de propaganda. Estamos a falar de panfletos, bandeira, camisetes e capulanas. E, posteriormente, todo esse material foi queimado. O MDM afirmou ainda que uma das organizadoras das atividades foi mantida refém durante algum tempo e obrigada a retirar as suas vestes com símbolos do partido. Uma das organizadoras do evento da nossa parte, de nome Lolita, foi privada da sua liberdade e mantida refém. E foi despida dos seus trajes com símbolos do MDM. Há áudios que confirmam a planificação desta macabra ação. O acontecimento em si representa um grave atentado contra a liberdade de reunião, contra a dignidade da pessoa humana, contra o pluralismo político e os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Na ocasião, o MDM classificou o episódio como um grande atentado contra a liberdade de opinião e o pluralismo político e os princípios do Estado de Direito Democrático. Face a este acontecimento, questiona-se: será este o modelo de fazer política que queremos para Moçambique? Será que a diferença de opinião deve ser respondida com violência, intimidação e destruição? Será que a intolerância política, incitação ao ódio e a perseguição deve fazer parte da convivência democrática? O MDM repudia veementemente todos os atos de violência e expressamos a nossa solidariedade às vítimas, familiares e comunidades afetadas. Apelamos o respeito pela convivência democrática, debate de ideias e os atores sejam sancionados pela respectiva direção. O partido condenou previamente os alegados atos praticados pelos membros do Anamola e manifestou solidariedade às vítimas e apelou ao respeito pela convivência democrática, defendendo que as diferenças políticas sejam resolvidas através do diálogo e do debate de ideias e não pela violência.
E o MDM foi ainda mais longe ao apontar insuficiências na gestão do país e desta feita prosseguiu ao pedir mudanças. Quem está a governar mal Moçambique é o Presidente Frelimo. E os que lançam pedras ao MDM estão a perder o seu tempo. Porque nós já estamos a mobilizar o povo moçambicano para as mudanças na República de Moçambique. Também estamos preocupados com a reinstalação das células do partido do partido no poder, nesse caso concreto do Partido Frelimo, no aparelho do Estado, nas instituições públicas e outros que beneficiam do financiamento público. Esta ação de reinstalação das células do partido minam os objetivos da reforma do Estado e a sua disparização. Por isso, queremos aqui desafiar ao governo do dia para aparecer publicamente para esclarecer se corresponde à verdade ou não desta ação de reinstalação das células do partido no aparelho do Estado moçambicano. E também queremos aqui e agora manifestar a nossa preocupação da adjudicação e concessão de infraestruturas sem concurso público. Isto é grave, porque isto tem impactos na governação e transparência. Onde há uma adjudicação sem concurso público, significa ausência e falta de transparência. Fragiliza as instituições públicas e cria perda de confiança por parte dos cidadãos. E essa ação de adjudicar as obras, infraestruturas sem concurso público mina o esforço de combate à corrupção. Continuamos preocupados pela falta e crise de combustíveis. Dizem e falam de que é o problema de falta de divisas para a sua importação. Mais uma vez, o governo tem que aparecer publicamente para esclarecer e explicar aos moçambicanos o que se passa. Quando há crise de combustíveis, quando há aumento do preço de combustíveis, o custo de vida sobe e quem paga é a população moçambicana. O povo moçambicano já não tem mais capacidade de suportar o crescimento do custo de vida. E assim desafiamos ao governo do dia para aparecer publicamente e explicar aos moçambicanos qual é o problema. Qual é o problema? O que se passa? Porque nós não podemos continuar a especular, sem que haja uma explicação clara do que está acontecendo. Seguimos, no entanto, para mais notas informativas após a política. Vamos olhar agora também para o acórdão do Conselho Constitucional, onde o governo diz que a decisão do Conselho Constitucional foi tomada dentro dos parâmetros legais. Sobre o acórdão do Conselho Constitucional. Bom, qual é a posição do governo? Bom, o governo aqui, a primeira coisa que deve acontecer, e todos os cidadãos têm que compreender que o Estado moçambicano é um Estado de Direito. Este é o primeiro aspecto que vale a pena fazer menção. E um Estado de Direito, como é o nosso caso, tem diferentes órgãos e os diferentes órgãos exercem poderes de diferentes naturezas. No caso, o governo exerce o poder executivo e tem responsabilidades na qualidade de um órgão executivo para garantir assistência, garantir segurança, garantir o tratamento dos cidadãos no dia a dia. E para isso tem que tomar decisões de natureza executiva para garantir que não haja turbação, incômodos ou perturbação aos cidadãos a quem lhe cabe proteger. Então vai tomando medidas. E existe o órgão, portanto, outro poder, que é o Poder Judicial no caso,
e o Poder Judicial tem a sua tarefa, que é implementar a justiça e por aí em diante. E aqui, no grupo dos órgãos da justiça, temos o Conselho Constitucional, cuja tarefa é, efetivamente, garantir a conformação das normas que são aprovadas pelos diferentes órgãos, quer seja a Assembleia da República, que exerce o poder legislativo, quer o Governo, que exerce o poder regulamentar, ou então aprovar regulamentos sob autorização da própria Assembleia. Então, o Conselho Constitucional tem a tarefa de verificar a conformidade das normas aprovadas dentro do exercício do seu poder e dentro do quadro deste triângulo de tripartição de poderes. Então, não há de ser estranho que ele tenha tomado uma posição. No entanto, a primeira posição do Governo é respeitar, certamente há de haver algum argumento, mas o Governo vai continuar a analisar e ver como é que continua a exercer o mesmo poder sem entrar em contradição com os poderes exercidos pelo Conselho Constitucional. Porque o que se quer neste Estado é que todos exerçamos um determinado poder, a nossa atividade, sem pôr em causa o exercício do poder. No entanto, o Governo aprovou, entendendo que estava dentro do seu poder, e colocou o documento à disposição. E como viram, através de um pedido de uma outra entidade, no caso, provedor de justiça, e fê-lo não concordando com os argumentos utilizados pelo Governo. Bom, o Governo agora vai analisar e vai procurar perceber como é que pode alcançar o mesmo fim que se pretende, que é proteger os cidadãos, sem pôr em causa a decisão tomada pelo Conselho Constitucional. É isso que eu gostaria de deixar aqui, em parte, para se perceber. Em contrapartida, olhamos para uma cooperação parlamentar entre Moçambique e Egito. Nesta perspectiva-se a assinatura de um novo ou futuro memorando de entendimento. A presidente da Assembleia da República, Margarida Adamjita Lapa, recebeu em audiência esta terça-feira, 4 de agosto, na sede do Parlamento, em Maputo, o embaixador da República Árabe do Egito, Saleh El Boishi. Na ocasião, foram postos à mesa os passos do fortalecimento das relações de cooperação entre os dois parlamentos, onde possivelmente o primeiro memorando de entendimento poderá ser celebrado futuramente. Nesta audiência, Sua Excelência Presidente da Assembleia da República manifestou igualmente a intenção ou a pretensão de ver as relações de cooperação bilateral entre os dois parlamentos fortalecidas, tanto que sugeriu ou propôs que através de um memorando de entendimento que pudesse ser assinado futuramente, os dois parlamentos pudessem caminhar juntos na cooperação parlamentar, estendendo-se para a troca